Olá, pessoal! Hoje, inspirada pelo nosso novo ministro da Educação, eu vou falar de sexo. Porque na universidade a gente só aprende sobre sexo. Então, se você quer ouvir sobre sexo sem limites, eu te convido a assistir esta apresentação, Sexo Sem Limites, nude brancos e outras lesmas marinhas. Quem não conhece, este é um nude. Não é o nude que você imaginou, mas é um nude brânquio, com as brânquias peladas. Por isso vem o nome nude e brânquio. Então, todos os nude brânquios são lesmas do mar, mas nem toda lesma do mar são nude brancos. E hoje a gente vai estar falando de ambos, dos nudes e das lesmas do mar. Se você quer entender melhor a diferença entre nude branco e lesma do mar, dá uma olhada no nosso canal que tem uma apresentação que eu explico isso. Como foi dito pelo ministro da Educação, há muita baixaria nas universidades. Então, lá a gente estuda animais, como os nude brancos, que ficam fazendo 69 sem parar. E ali não há preferência de sexo, né? É macho ou fêmea. Na verdade, eles são hermafroditas e eles têm uma reprodução cruzada. Então, eles fazem o papel tanto de homem, na maioria dos casos, quanto de mulher. Aí na foto vocês conseguem ver que eles têm essa posição que parece que eles estão dando a mãozinha, mas na verdade ali é a genital deles. E eles enfiam o pênis. Mergina e Severa estudaram essa espécie Tyrannodoris europaea para ver do que ele se alimentava. E descobriu que ele se alimenta de várias espécies de lesmas marinhas, incluindo a própria espécie. Então, na hora de reprodução, é um caos. Eles têm que decidir se vão comer ou se vão copular. Então, se um é maior do que o outro, não há dúvida. O grande come o pequeno. Se eles são mais ou menos do mesmo tamanho, eles talvez briguem entre eles e tentem comer um ao outro. Viu que não dá nada, começam a reproduzir. Talvez no final da cópula tentem comer um ao outro de novo. É um sexo super estressante para esses bichos. Outros estudos olharam em detalhes o pênis do nude branco. Em particular, esses dois estudos olharam em detalhes o pênis desse nude branco aqui, chamado Gonobrancus reticulata. Esse nude branco tem um pênis muito especial, que é um pênis bem longo, espinhoso e descartável. Os nude brancos não são nada fiéis, eles podem ter vários parceiros. Então, é uma vantagem se você consegue arrancar de dentro do teu novo parceiro o sêmen do parceiro antigo. Essa espécie evoluiu para isso. O pênis tem esses espinhos virados para trás, que quando o nude branco coloca dentro, na hora de tirar, arranca o sêmen dos antigos parceiros. Obviamente, quem tem o pênis maior está na vantagem. Mas imagina depois colocar esse pênis enorme para dentro, também é um pênis muito fino e delicado, cheio de esperma de outros parceiros. Então a solução foi corta fora. Essa espécie de nude branco, depois de acasalar, simplesmente tira o pênis para fora, corta e depois de 24 horas consegue crescer um pênis novinho em folha e ele está pronto para outra. Então, o pênis é bem comprido, mas bem frágil. Ele não gasta muita energia para estar produzindo um pênis novo. Como se cortar o próprio pênis não fosse trauma suficiente, agora nós vamos falar de sexo traumático. Como normalmente, não sempre, mas normalmente acontece, os machos são mais violentos do que a fêmea.
E apesar de ser hermafrodita, a lesma do mar, em alguns casos, fazem o papel ou de macho ou de fêmea. Então, no sexo traumático, a lesma que está fazendo o papel de macho vai machucar a lesma que está fazendo o papel de fêmea, injetando como se fosse com um estilete um líquido da próstata. E por que tanta violência fazendo sexo? No caso das lesmas do mar, a gente não sabe. Existem algumas hipóteses. Por exemplo, nos caracóis, quem está fazendo o papel de macho injeta hormônios na fêmea para manipulá-la. É um pouco como Boa Noite Cinderela. Uma segunda hipótese é manipular a paternidade. Nesse caso, o macho machucaria tanto a fêmea que essa precisaria de dar uma parada antes de ter um próximo relacionamento, dando mais chance ao sêmen desse macho fecundar. Uma terceira hipótese, principalmente quando o macho está injetando fluidos perto do órgão genital feminino, é que esse fluido ajude no sucesso do esperma. Uma quarta hipótese, principalmente das lesmas do mar que enfiam fluidos em qualquer parte do corpo, é que esse fluido entra na corrente sanguínea e é distribuído pelo corpo da lesma do mar, afetando sua fisiologia de alguma forma que seja vantajosa para o macho. Então, nesse estudo de Antes e Michel, eles estavam estudando sexo traumático em lesmas do mar. Esses pesquisadores estudaram a anatomia dessa lesma do mar e descobriram que eles têm dois aparelhos copulatórios masculinos. É como mais ou menos um pênis dividido em duas partes. Um lado termina no bulbo penial e o outro termina num estilete penial, que é como se fosse um espinho muito afiado, no qual eles conseguem injetar líquidos da próstata. Então, como que acontece o sexo nesses animais? É bem interessante, a fase de namoro é sempre igual. Eles se encontram, vão retraindo a cabeça e mexendo as paródias, que é essa extensão do manto. Nadando em direção um do outro e depois rodando, formando um círculo. Passando a fase de namoro, tem a fase do ataque sexual. Nessa fase, tem duas opções. Ou os dois conseguem enfiar o estilete penial no corpo um do outro, e aí o que eles vão fazer é colocar o pênis na parte genital um do outro, e os dois saem fecundados e os dois fizeram papel de fêmea e macho. A outra coisa que pode acontecer é só um conseguir enfiar o estilete no parceiro e aí esse um que enfiou começa a fazer o papel de macho e enfia o pênis no parceiro. Bom, e aí o outro está fazendo só o papel da fêmea. O que você ia preferir? Ser macho ou ser fêmea? No caso da lesma no mar, parece que tem uma preferência por ser macho, porque logo depois da copulação unilateral, então nessa onde só uma das lesmas enfiou o pênis, essa que está fazendo o papel de fêmea fica tentando fazer o papel de macho também. Mas o macho fica mexendo a paródia e circulando e nadando muito rápido, dificultando. E na maioria das vezes, então, a fêmea não consegue fecundar o macho e fica tentando. Mas logo depois da copulação, o macho escapa o mais rápido possível. Então, é um sinal que há uma preferência de ser macho. E por quê? Uma das razões é porque tem um custo maior de energia ser fêmea. Isso não tem como negar, né? No caso dessa lesma do mar também, não há uma preferência da onde o estilete vai ser injetado.
O líquido que eles injetam não tem esperma, então a gente acredita que esse líquido vai para a corrente sanguínea e tem algum efeito na fisiologia do bicho, que a gente não sabe. Esse outro estudo aqui estudou uma espécie do mesmo gênero, mas que mostrou uma preferência de injetar o líquido prostático na cabeça do parceiro. Imagina se teu parceiro quisesse sempre enfiar um estilete penial na tua cabeça com líquido prostático. Qual a razão disso? A gente também não sabe no caso dessa lesma do mar, mas como aqui é a região onde tem o sistema central nervoso, pode ser que esse líquido prostático afete de alguma forma o comportamento do parceiro. Pode ser, não se conhece. Agora eu vou mostrar um vídeo da relação dessas duas lesmas do mar, que é bem legal de ver e está no material suplementar desse artigo. Então você vê um indo tanto para a parte genital quanto para a cabeça um do outro e enfiando alguma coisa que você consegue ver, vai por pulsos. Um líquido na cabeça do bicho que vai passando por pulsos. Olha aí o pênis. Aí, chegando na cabeça, é o estilete penial. Tá vendo? Ali na flechinha tá mostrando o estilete penial chegando e injetando algum líquido. Isso é sexo na universidade. Passando por pulsos. E aí, um detalhe, onde você consegue ver a parte do espinho, né? E o animal tá tendo alguma reação, porque tá fechando as paródias, tá tendo um movimento mais lento. E é isso. Continuando com o sexo violento das lesmas do mar, tem autores aí do Brasil que publicaram um artigo mostrando um nudibranquio, aí do Brasil também, que come partes do outro parceiro durante a relação sexual. Então, será que mordidinhas de amor não dói? Bom, esses nudibranquios possuem o que a gente chama de ceratas, que são esses órgãos que aumentam a superfície do corpo e faz trocas gasosas, e que além disso tem as células digestivas por dentro, e na ponta tem células de defesa. Esse é um outro assunto sobre as defesas dos nudibranquios que você pode dar uma olhada na nossa série de nudibranquios para estar aprendendo mais. O problema é, quando eles estão na fase de penetração, um fica tentando comer as ceratas do outro. E, ao mesmo tempo, eles ficam tentando repelir, mostrando as pontas das ceratas, que é onde tem o sistema de defesa. Mas eles sempre acabam conseguindo comer. Em média, eles comem cerca de 8% das ceratas do parceiro. A cerata, então, é importante tanto para a digestão, para a defesa e para a troca de gás. Qual a vantagem de você estar comendo as ceratas? Bom, para quem está comendo, talvez uma vantagem de alimentação, né, de ganho de energia, mas também pode ser que, por comer algumas das ceratas, o parceiro não vai conseguir ter tantos parceiros assim, porque ele vai ter que controlar a quantidade de ceratas que o outro come durante a relação sexual. Então vamos parar com sexo violento e vamos mudar para suruba. Então, essa família de lesma do mar, a Plisidae, frequentemente fazem suruba, trenzinho sexual.
E tem vários estudos, aqui eu coloquei exemplos de 3, mas tem vários estudos que estudaram esse comportamento das asplísias. Elas também são hermafroditas, mas a maioria vai fazer só o papel de fêmea ou só o papel de macho. Quando um par se encontra, eles vão acasalar, como você está vendo na foto ali de cima, né? Quem está na frente vai fazer o papel de fêmea, de receptora, e quem está atrás vai colocar o pênis. Depois de acasalar, eles desovam e aí a suruba começa, porque nas ovas tem um hormônio que atrai outras lesmas do mar. E aí essas lesmas começam a fazer trenzinho. Então, quem está na frente vai sempre fazer o papel de fêmea, quem está atrás vai fazer o papel no macho. Se você está no meio, você vai tanto fecundar quanto receber. Então, você vai ser tanto fêmea quanto macho. Então, fica uma suruba. Eu consegui pegar um vídeo uma vez fazendo um mergulho noturno, que eu vou estar mostrando aqui, que dá para você ver o trenzinho, e ele acabou de tirar o pênis aqui de trás dessa que estava fazendo o papel então de fêmea. Infelizmente à noite a filmagem não está maravilhosa, mas dá para ver aqui que tem um certo trenzinho de lesmas do mar. E é uma suruba total. E não importa se é fêmea ou se é macho, você pode ser o que você quiser. Então, há muito sexo na universidade. E eu vou terminar com esse caso, porque talvez sexo sem penetração pode. Esse estudo achou um caso bem interessante do nudibranquio que não faz penetração. Então, tem a fase do namoro, né, da corte, que onde o nudibranquio vai corar com os tentáculos orais, toca um ou outro, faz os primeiros contatos, tem então aquela atração, eles viram cabeça com cabeça, deixando a parte direita do corpo um do outro se tocando, e aí eles têm um pênis gigante que eles tiram para fora, só que em vez de enfiar na genital um do outro, fazendo a penetração como normalmente acontece, eles passam esse pênis gigante nas costas um do outro, transferindo espermatoforos, que são como se fossem saquinhos de espermas, que é na forma líquida, quando entra em contato com a água fica mais duro, para as costas dos nudibranquios. E aí, cada um, depois que fez a transferência desses espermatoforos, vai para o seu canto, dá uma descansadinha e vai embora com o seu esperma nas costas. Que aí, com o tempo, acaba escorrendo para as zonas de gônadas, das gônadas femininas, às vezes só uma pequena porcentagem. Então, é interessante que esse nudibranquio, apesar de não fazer penetração, faz sexo oral. Quando encontra um parceiro que não está lá muito interessado, ele dá uma chupadinha no cone genital, que ajuda o parceiro a dar uma entusiasmada ali. E aí, às vezes, ele dá uma chupada também no seu próprio poro genital e ao redor do poro. E às vezes pode tentar chegar perto do parceiro para dar uma chupada ali no esperma do parceiro também da área de poro genital. E depois do acasalamento, né, depois que coloca o espermatóforo, se ele consegue alcançar com a própria boca, ele pode comer um pedaço posterior do espermatóforo. E
já olharam na glândula digestiva, né, no sistema digestivo desse nudibranch e acha com frequência espermas. Significa que ele está engolindo. Pois é, galera, eu trabalho com taxonomia, então, na verdade, quando eu costumo gastar horas examinando pênis de nudes e contando espinhos e abrindo pênis delicadamente. Pois a gente fala muito de sexo na universidade, como você viu, e se você trabalha com algum bicho com sexo interessante, divide, compartilha aqui conosco. Muito obrigada. Um beijo grande e viva o sexo nas universidades!